Amados, vamos agora para o nosso momento da mensagem. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Lá em Mateus, agora, hoje, o texto é dos versículos 1 até o versículo 26. Mateus 5, de 21 a 26. Assim diz o Senhor: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nesse culto, Pai, que nós tanto te celebramos, te adoramos, Pai, e o Senhor falou conosco através de nossas orações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco agora através da Tua palavra. A Tua palavra, Deus, maravilhosa, que nos ajuda, nos instrui, nos consola e também nos exorta naquilo que é necessário exortar. Que o Espírito Santo toque no coração hoje da Tua igreja, Pai, naquilo que o Senhor quer dizer para nós através da Tua Bíblia, através daquilo que o Senhor Jesus já disse a seus discípulos e hoje, tantos e tantos anos depois, quer dizer para nós também. Que a Tua mensagem realmente seja recebida aos ouvidos que estão aqui hoje, mas chegue até os corações. Assim nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma vez, talvez aí o maior cientista de todos os tempos, Albert Einstein, um homem que viveu no contexto de duas grandes guerras, e nesse contexto ele disse: a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. E é verdade, quando a gente se depara com as atrocidades que foram cometidas nas duas grandes guerras, a gente percebe até onde o ser humano chega, como o ser humano é mau, como ele realmente esquece que ele é humano e que a outra pessoa, da outra parte, também é humano. A gente percebe que a crueldade que é manifesta nesses conflitos, até o homem, até onde ele chega, a sua maldade. Por isso que Einstein disse, né, na paz que a gente percebe como as pessoas são humanas. E quando acontece guerra, é pior que bicho. Mata de qualquer forma, fazem as maiores atrocidades sem pensar, sem a compaixão vai embora. E queridos, diante dessa frase a gente percebe como é necessário a paz no mundo, como é necessário a paz na sua vida, como é necessário a paz no seu trabalho, na sua família. E quando ela é abalada, como todo mundo sai perdendo. Quando a paz é abalada, todo mundo sai perdendo. Por isso que o tema de hoje, sobre o texto que nós lemos, eu quero trabalhar com vocês que nós somos agentes do reino, promotores da paz. Agentes do reino, promotores da paz. Então o contexto que nós lemos hoje fala ainda a respeito da ética do reino de Deus. Então Jesus ele falou das bem-aventuranças, falou como é bem-aventurado aqueles pelos quais tem aquelas qualidades. Depois ele vai falar sobre o sal e luz, como nós somos
influenciadores onde nós estamos nesse mundo, a gente faz a diferença. E na semana passada, Cristo falou a respeito da lei, que ele veio para cumprir a lei, e que a lei vai ser cumprida. E que o Antigo Testamento, queridos, ele tem a mesma autoridade do Novo, não há separação. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é para o nosso ensinamento. Cristo cumpriu com perfeição a lei. Não como Israel, não como eu, não como você, cheio de falhas. Ele tira o peso de termos que cumprir a lei para sermos aceitos por Deus. Porque a gente nunca ia conseguir. Mas agora, com a fé nele, nós somos aceitos por Deus. E a partir disso, nós nos esforçamos para cumprir a palavra. Cristo, novamente eu digo, que ele não está anulando a lei. Ele não está revogando. Ele está trazendo uma nova interpretação. Ele não está contrariando. Ele está mostrando o verdadeiro espírito da lei de Deus. Como eu disse, ele diz, ouvistes o que foi dito, ou seja, o que os profetas falaram. E ele, sobre a autoridade, que ele era o único que tem essa autoridade. Ele diz, porém, eu digo, façam isso, sejam assim. Por isso que a gente fala sobre antítese, que tinha uma tese, e Jesus vai lá e mostra uma outra tese, né? Por isso que é antítese, porque ela vai contrária, não contrária, mas ela vai com uma outra forma interpretativa do que tinha dito antes. E aqui, agora no texto que nós lemos, ele vai falar essa primeira antítese, o não matarás, o 6º mandamento. Cristo vai até a raiz do assassinato. Ele fala do ódio, ele fala da raiva, da ira. Cristo mostra que todos nós somos assassinos em potenciais se não controlarmos o ódio, se não controlarmos a raiva dentro de nós, se não investigarmos os nossos corações em relação ao que nós sentimos pelo outro. A ira mostra o que não queremos que ninguém veja. A vivência da ira no nosso dia a dia, meus queridos, aquela constância de brigas com alguém, xingando outras pessoas e desejando até mesmo a morte, ela faz tão mal para nós. Ao mesmo tempo também é tão difícil deixar de ser assim, deixar de ser uma pessoa talvez um pouco mais explosiva, uma pessoa que realmente sente raiva nas situações que proporcionaram a raiva, para se tornar alguém pacífico, uma das bem-aventuranças. A gente vê maridos brigando com as suas esposas e vice-versa, filhos com os pais e vice-versa. A gente vê no trabalho, como a própria Gilneia hoje compartilhou com a gente, situações que promovem raiva. E quanta coisa tem sido destruída quando a gente percebe um ódio desenfreado lá dentro. Às vezes, nós não encaramos a raiva como um pecado. Ele se enquadra como um pecado aceitável. Ou seja, pornografia é pecado. Adultério, pecado. Raiva, de vez em quando, raiva é bom, né? Para a pessoa aprender. Queridos, não é bem assim. A raiva ela não é um pecado aceitável, ela é um pecado tanto quanto os outros. E hoje a gente vai explorar, então, a respeito desse assunto. O que é a raiva? Até quando a raiva ela torna-se realmente um pecado, uma atrocidade perante ao Senhor? Quando que ela pode ser dominada ou não? Quais são os benefícios, se é que tem benefícios? E aí eu te pergunto, antes de nós entrarmos nesse texto, como tem sido o seu domínio com a própria ira? E o que tem feito para impedir a constância da ira na sua vida? Como a ira pode nos prejudicar como discípulos e trazer muitos males ao nosso redor? Hoje, nessa manhã, eu quero te chamar a se esforçar, junto comigo, porque eu também não tenho sangue de barata às vezes. Eu também às vezes fico com raiva, me iro. Então eu chamo a igreja junto comigo. Como nós podemos nos esforçar todos os dias para a promoção da paz, para erradicar a raiva, erradicar o ódio dentro de nós e dar lugar plenamente ao amor, dar lugar à paz de Cristo em nossas vidas, do que a raiva. Nós percebemos no texto, queridos, 3 repartições, 3 partes nós temos aqui nesse texto. Os versículos 21 e 22, Jesus ele fala da potencialidade da raiva.
No versículo 23 e 24, ele fala do valor de vencermos a raiva. E em 25 e 26, ele fala da urgência de dominarmos a raiva. E é por isso que eu resumo esses 3 pontos como lições para nós, sempre fazendo uma pergunta. O que acaba com a paz? A manifestação da raiva. O que fazer para trazê-la? Valorizar a reconciliação. E quando fazer isso? Depressa. Apresse a reconciliar-se. E é por isso nessas três partes, nessas 3 lições, eu quero trabalhar com você nessa manhã. Primeiro ponto, a primeira pergunta, eu vou colocar aqui. O que acaba com a paz? A manifestação da raiva. É por isso que ele fala no versículo 21. Vocês vão ver o que foi dito aos antigos. Não matem. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Aí o 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A primeira vez que eu li isso aqui, falei, nossa, tantas vezes que eu já chamei alguém de tolo. A minha irmã, então, que na minha infância, tantas vezes que eu xinguei, daí eu leio esse texto e falei, meu Deus, chamei tantas pessoas de tolo, será que eu vou pro inferno, pro fogo do inferno? Há um porquê que Jesus ele fala essas 3 coisas. Quando ele fala não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento, ele está remetendo ao 6º mandamento. A gente vê lá em Êxodo 20, versículo 13. Não mate. A lei é simples, não mate. É a forma final da maldade. O matar. Ou melhor, né? Tem traduções, eu acho que a tradução eu acho melhor. Não assassinarás. Por quê? Porque existe alguma forma que a gente mata que pode ser legítimo? Tem. Legítima defesa. Se alguém nos agride e a gente reage, acaba matando a pessoa, é uma legítima defesa, certo? Então aqui a ideia do não matarás, ele dá a ideia mais do não assassinarás, ou seja, eu tenho a intenção de matar. De tirar a vida de alguém. Então aqui nós vemos uma interpretação seca. A interpretação seca é o final, não mate. Jesus, ele está trazendo o seguinte, uma nova ideia de que não é só o matar, não é só o estágio final, mas é aquilo que está na raiz, aquilo que leva você a matar. O religioso, meus queridos, ele estava acostumado com a lei da sua forma superficial, na sua forma seca. Cristo vem com a profundidade e diz que não é só o matar, porque o não matar é o básico. O mínimo de todo ser humano é não matar outra pessoa. Cristo quer ensinar que a cultura do reino ela não é superficial. A cultura do reino é mais profunda. Tem mais embaixo. Não é só o final dela, mas é o que leva ao final. É a raiva, é o ódio, é aquilo que você fica colecionando no seu coração. Ele chama os seus seguidores não para ver as coisas superficialmente, mas os seus ensinamentos é para mostrar a profundidade de nós sermos agentes do reino, de sermos diferentes, de mudar o nosso coração onde inicia a intenção de assassinar. Matar alguém na visão do reino não é tirar a vida do teu próximo. Matar alguém na visão de agente do reino é torná-la aquela pessoa inútil para você. Quando você tem raiva de alguém, quando você tem ódio de alguém, você está falando para ela, você é inútil para mim. Se você morresse, era melhor para mim. Se você não existisse, era a melhor coisa para mim. A gente, às vezes, tem aquela mania de fazer separação, né? De quem está preso hoje. Nós somos o homem de bem. Nós somos a família do bem. E quem está preso são os assassinos. Tem que morrer mesmo. Tem que apodrecer na cadeia. Tem pessoas que pensam assim. Mas, queridos, às vezes nós somos tão assassinos quanto eles. É que a gente não chegou no final da lei. A gente não matou. Mas o ódio que muitas vezes proporcionou o assassinato foi o mesmo. A gente só não executou. E Jesus está querendo ensinar bem isso. Não é só a fase final da lei. É o que você está alimentando no teu coração. Você enche a boca para falar de quem está preso e está assassinado lá na cadeia. Não que eles não mereçam. Eles cometeram um crime, tem que pagar o crime que cometeram. Mas eu falo da intenção. Às vezes nós somos assassinos tão quanto eles, que a gente não executa. Mas a vontade que aquela pessoa estivesse morta é do mesmo jeito.
O problema dos religiosos não era a proibição de matar que a lei dizia, mas é omitir a parte positiva da lei, porque toda lei tem uma parte positiva. A lei que diz não mate, qual que é a parte positiva? Deixar ele viver. Então, eu não matar é o lado negativo da lei, mas eu deixar ele viver é a parte positiva da lei. Então, Cristo está nos levando a refletirmos a respeito da parte positiva da lei, de deixar a outra pessoa viver com dignidade. Presta atenção nisso. As pessoas achavam que estavam fazendo certo apenas por não matar, mas eles estavam promovendo vida para as outras pessoas, dignidade para as outras pessoas. O que você faz promove vida? E aqui quando ele fala insultar, ofender, o chamar de tolo, são duas formas da manifestação da raiva, o insulto e a ofensa. São ataques destrutivos ao caráter e da identidade de alguém. É até interessante que o grego é raka, a palavra tolo. E esse grego é um insulto específico que o judeu entendia, que era o pior tipo de ofensa, alguém que você chamava de burro, sem inteligência. Então, quando você fala naquela época que alguém era um raka, era a pessoa mais burra que existia. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: se você sente raiva, ainda ofende a pessoa e chama ela de burra, você está só proporcionando mais ódio. E é óbvio que você vai ter julgamento, porque você está tendo estágios, você está externalizando a raiva que está dentro de você. Jesus ensina que a raiva desagrada, seja ainda interiormente, ou seja de forma externa. Cristo, inclusive, perceba no texto que Cristo ele usa a palavra irmão, porque às vezes ele está se referindo de dentro de nós, dentro da igreja. Pessoas que nós chamamos de irmão, mas a gente quer que ela morra. A gente tem 1 milhão de motivos para deixar ela estar num lado da igreja e eu aqui no outro. Isso nos chama a não ter um ódio assim, a não alimentar uma raiva desse jeito. Mas quem nunca matou alguém, não é verdade? No sentido que Cristo está ensinando, tá? De raiva. Duvido muito que não haja uma pessoa que não tenha sentido raiva ou ódio, ou desejado a morte de alguém que não esteja sentado aqui hoje, ou não esteja falando. Cristo está nos chamando a atenção a tomarmos o cuidado com a raiva, com o que ela pode fazer. A raiva no sentido de prejudicar alguém. Existem emoções de desapontamento, de chateação, de injustiça, que às vezes geram raiva. Os intérpretes, eu não gosto muito desse termo, mas eles utilizam o termo de a raiva santa. O que é a raiva santa? Quando eu me deparo com uma injustiça e eu fico comovido com aquela injustiça, eu não quero ver isso. Até então, é uma raiva aceitável, em que inclusive aquilo que Paulo ele fala aos Efésios, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Ele não está incentivando a prática da raiva, aqui Paulo aos Efésios, mas ele está nos alertando, como Jesus, da seguinte forma: se a raiva aparecer, tome cuidado. Controle, para que você não peque a partir dela. Para que você também não estenda essa raiva, porque ele fala de pôr do sol. O que é o pôr do sol? É quando o dia acaba. Então, ou seja, o dia acabou, essa raiva toda já tem que estar indo embora. Esse ódio que você sente já tem que estar indo embora. Então é isso que Cristo e Paulo estão falando a respeito disso. Que existem algumas coisas que a gente fica injustiçado, mas a gente tem que controlar aquilo e tentar meios de ações de executar para que, a raiva não seja alimentada dentro de nós, mas para que, 2, a injustiça não prevaleça. Aquilo que está acontecendo não aconteça de verdade. Como pacificadores, somos chamados para promover a paz. Como convertidos, somos chamados a lidar e lutar contra as nossas emoções. E isso, as práticas do nosso dia a dia. Sobre o que falar. Provérbios 15:1 fala: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes, dentro mesmo do meu casamento, a Isabel fala A, eu já vou lá e respondo B. Aí depois eu falo, tem que pedir desculpa para ela, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E quando falar? Tiago diz, sejam todos prontos para o quê? Para falar? Prontos para ouvir. Tardios para falar.
e tardios para irar-se. Então, ou seja, você tem que ouvir, espera um pouquinho, aí você fala, aí sim que você vai se irritar. É um processo que eu sei que não é fácil, mas é o que Cristo está nos levando, é o que a palavra de Deus está nos levando a praticar. Cuidado, inclusive, queridos, com a acepção de pessoas de ira que você tem. Quando você escolhe com quem você vai irar. Tem, às vezes, um machão que adora brigar com a esposa em casa. Chega a bater nela. Mas daí no trabalho, em que o chefe dele tem 2 metros de altura e é desse tamanho, engraçado que ele não se ira. Mas ele chega em casa e ele briga com a mulher, briga com os filhos, mas com o cara que é 3 vezes maior que ele, que às vezes promoveu motivos muito maiores que a coitada da esposa em casa, aí ele se ira facilmente com a mulher. Mas no trabalho não. Ou com determinadas pessoas não, ou com o pai não. Com meu pai, imagina, eu devo ter respeito pelo meu pai. Quem sou eu para brigar com ele? Mas chega em casa, briga com a mulher, ou vice-versa. Destrói o marido. Cuidado com essa acepção de pessoas que você faz para promover a tua raiva, ou que a tua raiva acaba descontrolada, sendo despejada sobre ele. Porque às vezes é a pessoa que você mais ama, a pessoa que mais está do teu lado. Aí você deixa de... nos 2 casos você não pode explodir. Mas eu falo que às vezes no dia a dia você pratica. Você tenta controlar mais a tua raiva com o teu chefe, ou com um cara muito maior que você, ou com o teu pai, enfim, pessoas determinadas, mas com pessoas que é necessário você se esforçar mais para não vomitar raiva em cima dela, você não faz esse mesmo esforço. Então tome cuidado com essa acepção. E não é só engolir sapos, mas é dispor de esforço para solucionar o conflito. Lembra? Quando a gente falou de pacificadores, o pacificador não é omisso. O pacificador não é o que não fala nada. Ele é alguém que vai falar. Ele vai trazer a harmonia de volta. Mas no tempo certo, nas palavras certas, no momento certo. Essa semana, inclusive, na quinta-feira, o sermão já estava pronto, sobre raiva. Eu vim para a igreja, uma abençoada parou, estacionou aqui na igreja, o que não tem nenhum problema. Às vezes eu falo para as pessoas, quando vai no armazém, estacione na igreja. Mas, queridos, ela tinha um carro um pouco maior e ela estacionou de um jeito que não dava para nenhum carro entrar na igreja. Ela, à frente da igreja, ela parou assim. Ela não... Vocês viram que quando a gente entra, a gente para de frente, né? A frente do carro para cá. Ela parou de travessado. E ela não parou aqui na frente da igreja, ela parou bem naquela parte das pedras. Ou seja, nenhum carro entrava e nenhum saía. Não tinha carro, mas nenhum saía. Eu até tentei de um lado, não foi. Eu tentei do outro, não foi. Aí eu estacionei o carro e falei assim, justo na semana que eu vou pregar sobre ira, tá acontecendo isso. E a mulher demorou naquele armazém, tanto que eu tive que falar com a vizinha. Vizinha, por um acaso esse carro é de alguém que tá aí e tal? Não, é do armazém aí. Ela entrou, ela saiu e foi pro armazém. E ela ficou um tempinho lá. Daí eu parava para pensar e falei assim, o que eu faço agora? Eu vou pregar sobre raiva domingo, mas eu tô com raiva. Porque não é o estacionar, mas da forma, tipo, um desprezo com todo aquele que poderia estacionar ali. E a igreja está quase todo dia aberta. Então tem movimentação, não é aquele pensar, eu achei que não ia ter ninguém. Mas daí eu parei, eu lembro até que eu trouxe o iogurte de casa, então tava eu, morrendo de raiva, tomando meu iogurte, para se acalmar, e nada. E de repente vem uma senhora do armazém da família. Ela veio pedindo desculpa para mim lá do portão. Desculpa, 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 com a caixa quase caindo. A hora que eu vi a desculpa dela, eu falei assim, quer saber, não vale mais a pena. Ela já reconheceu o erro dela, ela já pediu perdão lá do portão. Aí eu falei assim, olha, pode estacionar. Eu falei assim, da próxima vez só tenta vir de reto e tal, mas fica livre. Ah, então tá bom, muito obrigado. E saiu. Se ela tivesse vindo na hora que eu vi, na hora que eu tentei de um carro de uma vez, tentei do outro, e eu vi que eu não conseguia, se fosse naquele momento e eu não tivesse, talvez, preparado uma palavra sobre ira, talvez eu teria me irritado com ela. Mas eu vi ali Deus me usando, o Espírito mesmo, falando assim, calma, você vai pregar sobre isso domingo. Não é você o momento certo de falar, você não tem que respirar fundo. Aí quando a mulher veio falar comigo, eu fui tudo carinhoso, falei para ela, pode sim, só, né, não estaciona desse jeito, mas do outro, eu te dou a liberdade, pode vir estacionar quando você precisar vir ali e tal. Então percebam como nem sempre você já manifestar raiva, você já sair ali socando todo mundo, não é o melhor caminho. Nós somos agentes do reino.
Nós somos diferentes. Nós devemos ser diferentes. E o nosso Senhor trabalhará em nossos corações para sermos diferentes. Em segundo lugar, então, o que a gente faz para trazer a paz de volta quando ela é quebrada? O que fazer para trazer? Valorizar a reconciliação. É o que Cristo fala no versículo 23 e 24. Ele fala, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa, deixe no altar da sua oferta, vá reconciliar com o seu irmão, aí depois você pega a oferta e traz novamente. Então, após Jesus exortar a respeito da potencialidade da raiva, ele fala agora sobre a valorização que se tem quando o crente ofendido faz com alguém que tem algo contra você. Deixe a sua oferta e vá se reconciliar, depois retorne. Obviamente que o contexto também se aplica ao ofensor, não somente ao ofendido, daquele que sente a raiva pelo outro. Queridos, a oferta é um ato de adoração. A gente entrega os nossos dízimos e ofertas. Aliás, se você tem esse pensamento, eu já peço para você retirar. A gente não dá dízimo todo mês e as nossas ofertas, porque a gente tem que ter alguma recompensa de Deus. Aí eu vou dar 100 porque Deus vai me dar 200. Não é isso. A gente dizima e a gente oferta porque isso é um ato de adoração a Deus. É Deus, eu estou contribuindo para a sua obra. Deus, talvez o pouco que eu possa fazer é isso. Eu quero ajudar na tua obra, que a tua obra se expanda. Então a oferta é por isso que Cristo usa a oferta, porque oferta é ato de adoração. Só que o que Cristo está falando? Antes de você adorar, se você tem algo contra alguém, deixe de adorar. Vá se reconciliar e depois volte. Muito antes da sua oferta é necessário que haja paz entre vocês, comunhão entre vocês. Cristo está dizendo que a relevância da reconciliação é tão importante quanto o ato de adorar. De nada adianta você vir para o culto, cantar, adorar, ofertar. Se ao olhar para o lado você se depara com alguém que está brigado, com alguém que você está com raiva, com alguém que você não quer ver. Aí tomara que ela não venha para o próximo culto. De nada adianta o seu culto. É isso que Cristo está trabalhando naqueles religiosos. De nada adianta o teu culto se você tem raiva de alguém dentro da igreja. Se você tem ódio sendo alimentado dentro de você. Antes da adoração, Deus quer reconciliação. O amor entre a comunhão, a unidade. Se nós somos corpo de Cristo, não tem como esse corpo viver sob disputas, viver rachado. Jesus mexe com uma área muito valiosa para os religiosos, que é a oferta. A oferta para o religioso lá do judeu era, se você ofertou, você é extremamente religioso. Você é um verdadeiro adorador. Só que Cristo está falando assim, adianta você ofertar. Você está com o coração cheio de ódio. Você está com o coração cheio de raiva. O religioso ia para o dízimo, o religioso ia para o templo, dava o dízimo, dava oferta, guardava o sábado, fazia o que era possível nos ritos. Só que vivia em constante raiva com as outras pessoas. Percebam como a insensibilidade com o teu próximo ele pode afetar teu culto na sua vida com Deus. E tem algo ainda muito mais sério. 1 João 3,15, o apóstolo é claro. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Lembra do assassino que Cristo está falando? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. E depois, no outro capítulo, ele fala algo que é muito interessante, que tem a ver com o culto, tem a ver com a adoração, tem a ver com o ofertar. Ele diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É isso que João está falando, sobre o mesmo sentido que Cristo está ensinando. Não tem como você não amar alguém, o teu irmão, do teu lado que você está vendo, e dizer que está amando a Deus, e querer cultuá-lo, e querer ofertá-lo, querer dizimá-lo, querer fazer os seus ritos religiosos, sendo que o teu coração está cheio de raiva. Sendo que o seu coração está explodindo de ódio pelas outras pessoas. O que Deus está falando é, antes de você se apresentar a mim, se reconcilie.
com quem está do seu lado. Aí você pode aplicar em quem você quiser. O texto aplica-se também à igreja. Mas se você acha que antes de você vir para a igreja, você apresentar a ele, cultuar, é necessário que você se reconcilie com o seu marido, se reconcilie com a sua esposa, com os seus filhos. Se você alimenta o ódio ou a raiva em alguém, queridos, que isso não afete o seu culto. Deixe isso de lado. Promova perdão. A raiva te aprisiona. A reconciliação te liberta. A paz só reinará quando uma das partes, aí seja o ofendido, ou seja o ofensor, ou seja os dois, dá o primeiro passo para a reconciliação. Quando alguém se propõe a isso, essa pessoa, ela quer se libertar do que aprisiona ela. Quer dar a sua adoração em espírito e em verdade. Uma adoração aceita por Deus. Uma oferta honrosa a Deus. Jesus está falando do que vale o seu dinheiro se o seu coração se entregou ao ódio. Como agentes do reino, somos chamados para a promoção da paz. A gente é chamado para ser diferente. Então, se você tem aquele pensamento, eu vou esperar outra pessoa falar comigo, vou esperar ela vir pedir perdão, lembre-se que você é o agente do reino, é você que é o discípulo. É por você que Cristo morreu. Imagina se Cristo pensasse, quer saber, eu vou primeiro esperar eles pedirem perdão para Deus, aí eu morro por eles. Cristo vem e morre. E é sobre a sua morte, é sobre o que ele fez por nós que nós somos constrangidos e liberamos perdão para as outras pessoas. Como cristãos, somos diferentes. Somos chamados para ser ativos quando o assunto é a promoção da paz. E não se preocupe se a outra pessoa não perdoar, se a outra pessoa permanecer na ira contra você, quando você fez de tudo para mudar. Lembre-se que Cristo, inclusive, utiliza uma situação assim, um pouco mais para frente, lá em Mateus 18, 15 e 17, quando ele fala, se o teu irmão pecou contra você, vai lá e fala com ele. Se ele não quiser falar com você, chama mais 2 irmãos. Se ele não quiser ouvir você e esses 2 irmãos, chama toda a igreja. Agora, se ele quiser permanecer na raiva, no ódio, no pecado dele, contra você, e não quiser te perdoar, ele é gentil, ele é pagão, ele não faz parte do reino. A busca pelas reconciliações em nossas vidas deve ser encaradas com a mesma seriedade que buscamos a Deus. E por último, meus queridos, além de sabermos o que destrói a paz, e além de valorizarmos a reconciliação, Cristo termina falando da pressa. Cristo termina falando do tempo. Por isso, a última pergunta, e quando fazer isso? Quando promover essa paz? Já. É apressar a reconciliação. Ele fala no versículo 25, entre em acordo sem demora com o seu adversário. Então, se você está esperando alguém te perdoar, está falando assim, vou esperar outra pessoa falar comigo, e isso já está há uns 10 anos, saiba que hoje você está sabendo, a palavra de Deus está falando. É sem demora, é já. Enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Então, depois de Cristo mostrar a potencialidade da raiva, o valor da reconciliação, ele indica a pressa para executá-la. Quando ele fala sem demora, é já. É algo que não deve ser feito agora, não é algo para se deixar para amanhã. Por isso que ele ilustra. O que ele está ilustrando aqui quando fala de estar no caminho do julgamento e tal? Por quê? Porque a pressa de uma pessoa no caminho de um julgamento, onde certamente ela vai ser condenada, então antes dela ir para o juiz, em que ela já sabe que ela vai ser condenada, ela vai no ofensor e conversa com ela e pede perdão para ela e se reconcilia com ela. Antes que ele chegue até o juiz, que não dê tempo, ele tem que se deparar com o juiz e o juiz condene ela. Cristo está ilustrando a pressa da reconciliação. Por isso que ele fala, em verdade lhe digo, que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Em outras palavras, se você vai insistir em permanecer assim, você terá consequências e vai passar por elas até o último. Você está esperando até quando para trazer novamente a paz sobre a tua vida? A paz no teu casamento, a paz entre os teus filhos, a paz no seu trabalho? Igreja, casamento, seja quem for, você permanecerá na ira? Você permanecerá no ódio? Matando essas pessoas, ou essas pessoas te matando, mas você não libera perdão?
Talvez você esteja pensando, eu não farei isso, mas deixarei a outra pessoa vir, como eu já disse aqui. Não faça isso. O que Cristo falou no versículo, deixe no altar a sua oferta e vá se reconciliar. É pressa, é o já. Como agentes do reino, somos chamados para ser diferentes e para fazer diferentes no tempo diferente. Fazer aquilo que surpreende as pessoas. Quantas e quantas vezes eu vejo exemplos de pessoas que brigaram e uma não espera que a outra vá reconciliar ou que vá pedir perdão e de repente ela chega e pede perdão porque aquela outra pessoa se surpreende. Fala assim, eu não esperava que você fosse vir me pedir desculpas. Eu acho que era mais fácil eu vir pedir. Mas por quê? Porque essa pessoa é um agente do reino, ela é diferente. Ela ouve Jesus e faz aquilo que Jesus lhe disse. É isso que é ser bem-aventurado, queridos. É isso que é ser sal e luz nessa terra. O Evangelho nos ensina que a nossa permanência em Deus é a maior prioridade que nós temos. E quando nós vamos reconciliar com alguém, Deus permanece em nós. É o que João fala. Como que você pode dizer que ama a Deus se você odeia o teu irmão? O Evangelho nos ensina que Deus não demorou para proclamar a sua reconciliação conosco. Depois da queda, lá em Gênesis 15 mesmo, ele fala, eu vou mandar alguém, né? Não com essas palavras, obviamente, mas ele fala para Eva que o seu descendente iria pisar no calcanhar da serpente. A serpente até ia morder ela. O que é que eu li? É um proto-evangelho, um anúncio que um dia Cristo viria. E para concluir, meus queridos, eu digo para você, aproveite o tempo. Aproveite o tempo que Deus lhe deu para você se reconciliar com as pessoas, para a paz. Retira a raiva, retira o ódio, pois ela fará mais mal a você do que bem. Por isso, se há manifestação da raiva, tome cuidado. Se é necessário reconciliar, reconcilie, porque é valoroso. E faça isso depressa, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém?